Alfa Notícias. Muita informação, agora pela sua Rádio Alfa. Apresentação Fernando Bruder. Muito bem, agora entrando também em cadeia com a TV Alfa de Botucatu. Muito boa noite para você que nos ouve aqui pelo canal 2 e também pelo canal 5 da NET Botucatu. Estamos hoje aqui em nossos estúdios com a participação de Lelo Pagani. Lelo, seja bem-vindo aqui à Rádio Alfa. Obrigado, Fernando. Prazer falar com vocês aqui da Rádio Alfa, TV Alfa, Complexo Alfa, né, de notícias e informações. Bacana ver o crescimento de vocês. Eu que acompanhei desde o início, né, a luta de vocês para se firmar, né, nessa área que não é fácil, né? Então, e vocês estão com muita garra, muito profissionalismo, muita seriedade, né, por isso do crescimento. Parabéns para vocês, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, Lelo. Lelo, fala pra gente um pouco da Rede Sustentabilidade. É um partido relativamente novo aqui na cidade de Botucatu, mas que já tem feito muita diferença, né? Para mim é muito gostoso, né, participar da formação da Rede Sustentabilidade desde o início, né? A Rede ela começou o seu movimento em 2012 e com mais seriedade em 2013, né? Nós fomos atrás desse novo partido, que nem nome tinha na época, né? E aí as conversas foram acontecendo e foi muito positivo para nós poder fazer essa formação aqui dessas pessoas, essas pessoas novas que vieram atrás e também gostaram dessa nova ideia. E a gente ter hoje nos quadros da Rede Sustentabilidade muita gente que nunca participou da política, né? Gente que realmente quer fazer uma política diferenciada, uma política diferente de tudo que está aí, que as pessoas... inclusive está muito difícil a gente até fazer campanha quando a gente fala que é político e as pessoas ficam, né, torcem o nariz e tal, mas infelizmente ou felizmente é só pela política que a gente pode mudar a sociedade, né? Então, a gente tem que encontrar partidos sérios, partidos que têm uma proposta diferenciada, como a Rede Sustentabilidade, para a gente poder fazer isso. E é através dessas ideias que a gente está conseguindo muitas pessoas para entrar na Rede Sustentabilidade e ser importante, não ser mais ser uma pessoa que vai ser ouvida, que vai trazer a sua ideia e que vai compactuar com a gente dentro dos princípios e dos valores da Rede Sustentabilidade. A questão de um partido novo, ela traz dois parâmetros, o negativo e o positivo. O negativo que eu vejo é, de repente, das pessoas não serem tão conhecidas. E o positivo, de certa forma, é a questão de não ter pessoas envolvidas com a questão de escândalos, com nenhum vínculo político de bagagem para criar um partido novo. Então, de certa forma, tem os seus pontos positivos e negativos, né? Exatamente. E, inclusive, políticos que já estão aí há muito tempo perguntam, mas quem que é candidato pela Rede Sustentabilidade? Eu falei, vocês não conhecem. Não, mas fala, quem que é o candidato? Não, mas tem o fulano, tem o cicrano. Mas... Eu falei, então, são pessoas novas, são pessoas que querem fazer um trabalho diferente, né? São pessoas que estão em todos os lugares da cidade, no comércio, na indústria, na universidade, e que querem participar, né? E que querem trazer a sua vontade, as suas ideias, né? A sua forma de pensar, né? Nessa sociedade que é uma sociedade tão dinâmica, uma sociedade que a informação hoje gira muito rápido, né? E que a necessidade das pessoas, apesar ainda de toda essa velocidade, ainda, eu vou comentar com você daqui a pouco, né? Do que a gente pretende, mas assim, ela ainda tem algumas coisas básicas que ainda não foram satisfeitas e a população ainda necessita de realmente satisfazer essas necessidades que são prementes, como saúde, por exemplo, que é a principal reclamação da população hoje em Botucatu. Uhum. Lelo, a gente vê a dobradinha que você fez com o pré-candidato Reinaldinho também, e no meu ponto de vista, eu acho que todo prefeito ele deveria vir deveria vir da vereança, entendeu? Eu acho que tem que ter uma bagagem para assumir uma prefeitura, independente do cenário político que Botucatu vive hoje. Tanto você como o Reinaldinho, vocês se sentem preparados para uma possível, realmente, eleição? Sim, nós nos sentimos preparados. Eu tenho 12 anos como vereador, né, de uma forma consecutiva, você me acompanha, né, acompanha o nosso trabalho. O vereador Reinaldo ele tem 16 anos como também vereador consecutivo,
é um dos mais votados da Câmara, hoje eu sou o segundo mais votado da Câmara, então quer dizer, isso mostra que a população ela tá dando essa oportunidade e está acompanhando o nosso trabalho também, né? E o prefeito, quando ele entra, não sei o que acontece naquele gabinete do prefeito, que é muito difícil o prefeito sair de lá e ter o contato com a população, né? Sim. Então, o vereador ele já tem essa característica de sair pelos bairros e conversar com a população em todos os lugares. É muito mais fácil de você encontrar o vereador. É a característica de cada função, né? E isso nos traz essa bagagem, né, de saber onde é que estão os problemas e os anseios dessa população. É por isso que eu falo para você que a saúde hoje é a principal área de reclamação da população. Nós vamos ter que fazer, e dentro do nosso plano de governo, que a gente fez com a colaboração da população e de grandes pessoas, de grandes técnicos aqui de Botucatu que nos ajudaram, nós vamos ter que combater isso de uma forma assim, é a nossa primeira meta, a contratação de mais médicos, o fortalecimento dos prontos-socorros, tanto infantil como adulto, também dar um olhar especial para o idoso, né? Então, fazer toda uma reestruturação, uma reorganização nas linhas de ônibus, que a gente recebe muita reclamação, linhas que desaparecem da noite para o dia, linhas que são trocadas, a demora nos pontos de ônibus, enfim. Tem algumas coisas que nós vamos ter que... São metas que estão no nosso plano de governo, que é o nosso plano de metas para a gente colocar em ação. Falando em plano de governo, vocês já têm o plano de governo registrado já no cartório, já está pronto, na verdade, esse plano de governo. E quais são os principais focos que vocês estão defendendo nesse momento? Quais são as dificuldades que Botucatu enfrenta? Porque o vereador ele tem realmente essa característica de ser ali, de drenar todas essas informações vindo já da população. E com certeza é onde vocês vão querer atuar. Quais são as problemáticas hoje da cidade de Botucatu que vocês pretendem estar melhorando? Então, como eu comentei aqui, a gente já sentiu isso na pele, né, de receber essas reclamações. E agora a gente vem, através de pesquisa, isso confirmou, né, essa dificuldade, né, no atendimento da população na parte da saúde, né? Apesar da gente ter uma faculdade de medicina aqui, um hospital das clínicas, ainda bem que a gente tem a Unesp. Eu trabalho lá há 28 anos no Hospital das Clínicas, sei a potência, né, todo o potencial que nós temos aqui na cidade em termos médicos, né, na quantidade de médicos no atendimento aqui de Botucatu e região, mas mesmo assim a população de Botucatu ela se sente ainda carente num atendimento, talvez, e a gente colocou isso no nosso plano de governo, num atendimento na sua unidade básica de saúde, né? Então a contratação de mais médicos e você estender o horário de atendimento na parte noturna em alguns pontos, né? Em algumas outras unidades básicas. Nós temos 2 hoje que já funcionam em Botucatu, mas a gente quer ampliar esse horário e esse atendimento para que a população não precise ir até o pronto-socorro, né? Tem muitos casos que é necessário a pessoa ir até o pronto-socorro, mas tem muitos casos, caso de uma sinusite, um caso de um mal-estar que não precisa, na verdade, de uma consulta de um clínico geral, né? Que você não precisa ficar numa fila esperando 7, 8 horas, e hoje você é encarado como paciente verde, amarelo, vermelho, ali, né, no protocolo do pronto-socorro. E se você for encarado como um paciente ali no pronto-socorro que não tem um perigo de perder a sua vida ali, no que você está sentindo, você vai ficar realmente para o final da fila. Mas então, onde que está o erro, Lelo? É na comunicação, é na orientação à população? Porque a pessoa só lembra que tem médico, que precisa ir ao médico quando está doendo. Exato. Entendeu? Aí fica numa situação complicada, porque se houvesse realmente uma comunicação, se houvesse uma orientação frente a isso, eu acredito que melhoraria um pouco essa questão, né? É a prevenção, a palavra-chave é prevenção, né? A pessoa ela tem que se conscientizar, ela tem que usar a unidade básica de saúde, a prefeitura tem que fazer o lado dela também, que é a contratação desses médicos e deixar à disposição num horário noturno, por exemplo, a pessoa que trabalha o dia todo, ela poder ir numa unidade básica próxima ali do seu bairro, no período noturno. E a dona de casa, ou alguém que fique na sua casa durante o dia, poder também fazer esse acompanhamento durante o dia. Então, eu acho que é a prevenção e você conscientizar a população, né, que o pronto-socorro ele realmente só para
para casos mais graves. Agora, quem vai fazer essa triagem é esse clínico geral, não vai ser uma enfermeira, vai ser médico. Né? Isso é um compromisso meu e do Reinaldinho, a gente fazer a contratação de mais médicos e fortalecer os nossos pronto-socorros. Porque a gente vê isso daí, o que você está falando hoje é o que a gente já ouviu em algumas entrevistas aqui. A questão realmente, Botucatu está basicamente bem equipado, só que com poucos profissionais. Exato. Então, isso daí não é um problema, em tese, fácil de resolver pela Prefeitura de Botucatu, porque, puxa vida, já existe possivelmente contratos aí pré-estabelecidos que já poderiam ser utilizados para não equipar, né? Colocar a pessoa. É gente que precisa estar nesses lugares para fazer os atendimentos. E às vezes mesmo nos locais que você vê, frente aqui ao pronto atendimento, são poucos médicos. E às vezes a população chega no final de semana, no feriado, e aquilo ali lota. E fica um caos aquilo ali, né? Exatamente. E como ele é um pronto-socorro, o adulto é um pronto-socorro regional, né, como também o infantil, né, então você não pode barrar, não pode mesmo. Né? Então, quer dizer, vem gente e as pessoas estão se acostumando, os prefeitos da região estão se acostumando a encaminhar as pessoas para cá. Né? Laranjal Paulista vem para cá, enfim, toda a região, né? Embi, Bofete, Conchas, Pardinho, Itatinga, São Manuel, o pessoal vem para cá. Né? Então a nossa população cresce muito. Né? E é correto o que você falou, a estrutura física, né, do setor de saúde de Botucatu cresceu muito. O Hospital Estadual Botucatu, ao lado do Cantídio, ao lado da Fundação Casa, é um hospital magnífico, a parte estrutural dele, só que não tem equipe. Né? A equipe é a equipe do Hospital das Clínicas da Unesp. Né? Então, os atendimentos que são feitos ali, as cirurgias que são feitas mensais ali, eram cirurgias que eram feitas no Hospital das Clínicas e que foram deslocadas para o Hospital Estadual. Então não são cirurgias novas, são cirurgias que já eram realizadas, estavam na fila, mas a equipe não é uma equipe nova que faz. Os profissionais saem do Hospital das Clínicas da Unesp para realizar essas cirurgias no Hospital Estadual Botucatu. Você tem o Sorocabana também, que a gente participou quando o João ele ia fechar o hospital, ele chamou todos os vereadores e pediu uma ideia, né, do que fazer, né, para deixava fechar ou não deixava fechar. Isso foi um consenso entre o prefeito e todos os vereadores. E os vereadores assinaram embaixo, falaram para ele encaminhar para a Câmara Municipal a compra, né, por 1 milhão do Hospital Sorocabana. Então nós fizemos uma política juntos, né, tanto o legislativo quanto o executivo. E nós temos também um palco ali muito interessante, um palco de ensino ali muito interessante no Hospital no Sorocabana, no Hospital do Bairro, né, que a gente chama, né, que ele também tem muito espaço, tem cerca de 80 leitos, tem um centro cirúrgico que depois de uma reforma também poderá ser utilizado, né, e que você tem muito espaço, mas pouca gente para o atendimento. Nós estivemos visitando o AME, onde vai ser o ambulatório médico de especialidade, e a clínica de reabilitação do Simão Toro, que também vai ser maravilhoso. Né? Um hospital, realmente é um local muito bom, né? Mas muito grande. Vai precisar de gente. Né? Então, o grande desafio para a próxima administração vai ser a contratação de mais médicos, de mais profissional da área da saúde, com convênio, com parceria com o governo do Estado, com o governo federal, pela Prefeitura. A Prefeitura vai ter que colocar a mão no bolso, né? Vai ter que enxugar a máquina pública, e esse é um dos pontos que eu e o Reinaldinho a gente está colocando muito claramente no nosso plano de governo, que é a diminuição clara dos cargos comissionados da Prefeitura, né, dos cargos que são ligados à parte política, que não tem uma importância administrativa para a Prefeitura. Tem uma importância política para o apoio do prefeito. Infelizmente, né? Resultado de muitos acordos praticamente de eleição. Né? Exatamente. Então isso não cabe mais. Nós vamos ter que enxugar essa máquina e esse dinheiro vai ter que ser deslocado para a área da saúde. Então esse é um ponto muito importante que eu e o Reinaldinho a gente já tem como certo, né, onde a gente vai buscar esse dinheiro para a contratação de médicos. Um outro ponto importante que a gente tem que tocar é a construção da UPA, né, que é
a unidade de pronto atendimento que está sendo feita aqui no setor leste da cidade, e que vai ficar um custo alto, né? As pessoas, os especialistas falam num custo de 800 mil por mês. Tá? Então, esse dinheiro ele vem praticamente da prefeitura. Né? Então, é uma coisa assim que é caro, né? É como se fosse o serviço do SAMU, só que fixo. Né? O SAMU é importante? Importantíssimo. Só que o custo dele é pela prefeitura. Tá? E é um serviço maravilhoso que nunca vai ser retirado, porque já caiu no gosto da população. E é importante realmente esse serviço para a cidade. A UPA também vai ser, não tenho dúvida que vai pegar todo um setor importante, né, da cidade, populoso, só que ele é caro. Então a saúde é cara, a gente sabe que a saúde é cara. Então a gente vai ter que contratar mais pessoas, mais profissionais, né, e vai ser um desafio para qualquer administrador, e a gente está preparado para isso. Mas a gente já está antevendo que a gente vai ter que ter um outro olhar para a contratação de profissionais na área da saúde para todos esses setores que eu comentei com você. E Lelo, você e principalmente o Reinaldinho eram vistos pela população frente à Câmara Municipal como o braço direito do prefeito João Cury. Como que está sendo hoje apontar as falhas do governo? Porque vocês estiveram lá, de repente, para somar, e hoje vocês viram que algumas coisas não foram executadas e hoje estão tendo que criticar praticamente alguns pontos, como você disse, da questão de cargos comissionados, a questão da saúde. Como que está sendo viver esse outro lado da moeda? Praticamente como uma oposição, né? Na verdade, Botucatu é uma cidade muito feliz em poder... você não faz um comentário pessoal, você faz um comentário de gestão. Né? A gente não está aqui levantando um ponto pessoal de ninguém. O ponto de gestão, eu acho que ninguém é 100% perfeito. Né? Então, passou o ex-prefeito, que teve seus pontos favoráveis, seus pontos positivos. Eu fui líder do ex-prefeito. O Reinaldo foi líder do atual prefeito. Né? E a gente viu que os ciclos terminaram, tanto do ex-prefeito, o ciclo administrativo do atual prefeito também terminou, e a gente está vendo abrir agora um novo ciclo de administração, né, que está aberto. Né? Então, não é nem do ex-prefeito, nem do atual prefeito. Né? É um ciclo aberto que a gente pode pegar essa experiência que a gente tem na Câmara e todas essas demandas que chegaram para nós durante todos esses tempos e que nós encaminhamos para o prefeito para ele ter um olhar especial para alguns assuntos, em várias áreas, e que a gente percebeu que o vereador, nesse ponto, ele é limitado. Né, porque o que ele pode fazer é encaminhar um requerimento pedindo uma atenção especial para um assunto A, B ou C. Né, e como a gente vê que vários assuntos não são vistos como a gente gostaria, que a gente viu essa ideia da transformação dessa vontade nossa em realizar algumas ações, em a gente colocar o nosso nome, então, à disposição para ser candidatos a prefeito e vice-prefeito. Né? Eu acho que é por isso que não é ruim. Né? A gente sabe, independente de você fazer parte de um governo ou não, os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis. Né? Então, não é questão de você criticar, mas é uma questão de você ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Mas em tese, Lelo, vamos falar o português claro aqui, vocês saíram de repente para ser candidato, pré-candidato à prefeitura, só que se não der certo, vocês não têm mais um plano B para ficar na Câmara Municipal, tanto você como o Reinaldinho, pessoas que no meu ponto de vista teriam garantido mais uma temporada, mais uma legislatura, um mandato na Câmara Municipal. Isso não preocupa de certa forma, porque é sempre o pessoal daqui é um risco, né? É um risco, né? Então a gente como tudo é um risco na vida, né? Então a gente teria muita chance, né? A gente tem um eleitorado, cada um de nós tem o seu eleitorado, né? São pessoas que nos acompanham, o Reinaldinho há 16 anos na Câmara, eu há 12 anos, e como você disse, né? A gente tinha uma eleição meio que garantida, apesar que a gente não pode falar que na eleição nada é garantido, né? Mas pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, esse cuidado que a gente tem com as pessoas, né? E o atendimento que a gente dá, né? Só que chega uma hora na vida pública, na vida política, que você também tem que fazer algumas decisões. E agora é o momento, como eu falei para você, abrir um ciclo novo de administração. Né? Então, o Ielo ficou 8 anos, o João Cury ficou 8 anos, e agora está abrindo um novo ciclo, que não vão ser de 8 anos, porque acabou a reeleição.
né? Graças a Deus, né? Porque era um instrumento que eu não concordava, né? Um instrumento da reeleição, né? E tem alguns outros pontos que a gente tem que também fazer e pressionar para que o Congresso ele faça uma outra reforma política, né? Como a introdução do voto distrital e outros pontos, né? Na parte de financiamento também e tal. Mas eu acho que esse novo ciclo de 4 anos é importante a gente pensar na cidade, a gente discutir a cidade. Esse é o momento, por isso que essas entrevistas que vocês estão fazendo aqui na Rádio Alfa, na TV Alfa, é muito importante para que a população ela pense a cidade. Nós temos que pensar em Botucatu. O que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente quer para os próximos 4 anos. Não adianta reclamar de quem está lá na prefeitura ou quem está na Câmara, né? Tem que ajudar, porque nós, os vereadores e o prefeito e o vice-prefeito, não governam sozinhos, né? A população ela tem que estar junto e ajudando com ideias. Não adianta criticar por criticar. Pode criticar, tem muita gente que nos chama nos bairros, Lelo, estou com um problema aqui na minha rua, mas normalmente eu falo assim, e como é que você vê uma solução? A solução é essa. Então a pessoa apresenta o problema e já apresenta a solução. Então quem vive o problema sabe como resolver, né? Então você tem que ouvir muito a população, né? E a população ela tem que, nesse momento, chegar para a gente, falar o que está precisando em termos de melhoria de vida para a nossa cidade, né? Então tem soluções muito simples que, inclusive, técnicos da saúde vieram trazer para nós, que se der certo a gente chegar, e a gente tem muita fé nisso, né, pela repercussão que está tendo essa campanha, como a gente está sendo acolhido nos bairros, no comércio, nas indústrias, em todas as visitas políticas que a gente tem feito, a gente tem sido bem recebido e o apoio está sendo muito grande, né? E dentro de quando agora a gente finalizou o nosso plano de governo, mas teve uma técnica da parte da área da saúde que trouxe uma ideia sensacional para a gente, que é de graça, né? Uma ideia assim para você melhorar a saúde, né? E que a gente colocou aqui e de uma forma muito simples, né? Uma ideia que nasceu na Europa, nasceu na Ásia, na verdade, passou para a Europa e está chegando em algumas prefeituras já daqui do Brasil, São José do Rio Preto, que faz parte basicamente da respiração. Você respirar melhor, né? E isso aí é colocado dentro das escolas, é colocado dentro das unidades básicas de saúde. Isso aí está muito claro que melhora sensivelmente a saúde e você precisa de menos atendimento médico e nas escolas, por exemplo, você tem um melhor rendimento na área escolar. Então, são coisas simples, que ideias da própria população que são trazidas para a gente e a gente coloca, no nosso caso, nós colocamos no nosso plano de governo para introduzir, então, tanto no atendimento médico como no educacional. Uma das correrias que está acontecendo na cidade de Botucatu, que é um problema que, quando chove, aparece esse problema, é a questão dos piscinões. Ontem, se eu não estou enganado, houve uma reunião aqui, foi uma reunião pública, né? Eles chamaram de audiência pública no NELI. Sim. Aconteceu a reunião e me desminta se eu estiver falando alguma coisa errada, mas parece que o Reinaldinho se ausentou no meio da reunião, frente ao que estava se passando lá. Quando o João esteve aqui numa das últimas vezes, a gente questionou com ele com relação aos piscinões, porque já é uma história antiga, que ele deu uma entrevista para a gente bem no comecinho da TV mesmo, acho que deve ser em torno de uns 5 anos, falando da resolução dos piscinões, tal, que tinha um prazo curto, tal. Hoje já acabaram licitando 2 dos piscinões, acho que seriam 5, se não me engano. Isso. 2 dos piscinões. Por que não está sendo colocado em prática e fazer esses piscinões? Porque nas últimas chuvas fortes, acabaram dando muito prejuízo aqui para a cidade. E será que já não estava a hora de alguma coisa já sendo executado nesse formato? E por que o Reinaldinho saiu de lá? Não sei se você pode responder por ele, mas... Nós conversamos sobre isso ontem e o formato dessa audiência, porque a gente tem um formato e a gente segue o nosso regimento interno na Câmara, quando a gente faz as audiências públicas, você já acompanhou várias, você deixa o microfone para a população e quem quiser participar, sim, poder falar a respeito, né? E ontem eles não deixaram microfone nenhum, você tinha que se comunicar por bilhete,
né, e encaminhar a pergunta, e encaminhar... Por que no NEL? Não tem estrutura da Câmara? Pois é, você poderia chamar isso na audiência pública na Câmara, né, ali é um espaço muito adequado, preparado para isso, né, ou então deixar um microfone rodando, né, para que as pessoas pudessem levantar e expor o seu pensamento, né, e aí quando o Reinaldinho percebeu que era por bilhete que você tinha que se comunicar com a mesa diretora, né, e mesmo o Ielo também estava lá, ele também se levantou, a Rose, o Reinaldinho e vários outros vereadores que estavam lá, eles se levantaram e foram embora, porque é uma forma muito autoritária, né, e que você pode, não duvidando da leitura ou não, né, do bilhete, mas a forma de você se comunicar estava errada, é uma forma truncada. Né, então, por isso que eles levantaram e não quiseram participar de uma audiência que ia legitimar uma situação que eles não estavam concordando. Então, foi isso que ele me passou e eu concordo com ele. Eu acho que tem que ser de uma outra maneira. Mas essa audiência pública ela não deveria ter sido feita em um outro momento, lá atrás, já, porque se já está licitado, já está para executar, por que agora querer ouvir a população? Isso que não dá para entender. E é uma coisa muito estranha, porque tem muitos... esse é um erro que a gente não gostaria que perpetuasse, né? A prefeitura ela traz algumas coisas como se fosse acontecer e passa para a população como se fosse acontecer, ou se não, já fosse, e não é, né? Então, está licitado, não está licitado, a gente tem problema econômico no país, o governo federal não vai encaminhar o dinheiro, não, mas o governo federal já encaminhou uma parte do dinheiro, né? Então, eu acho que isso aí tem que ser colocado em execução, né? São 5 piscinões, como você falou, 2 já aprovados, né? Provavelmente vão ser aprovados os outros também, né? Pelo menos foi o que o Miltinho Monte, o deputado federal, que está nos ajudando, que está junto da nossa chapa, né, coligado conosco, né, Rede de Sustentabilidade, PR, PHS e o PRP, e ele vai ser o nosso grande padrinho para ser o nosso porta-voz lá em Brasília, né? Ele já falou isso para a gente, né? Também um outro sonho nosso é o viaduto, interligando o setor leste com o setor norte, né? O Jardim Paraíso ali com a Conde Serra Negra, né? Então, são coisas que Botucatu precisa colocar em execução. Agora, o que eu não concordo é que a prefeitura ela faz de um jeito que parece que vai acontecer, né? Então, por exemplo, o assunto dos piscinões é o aeroporto municipal, quando falou também que o aeroporto, que a gente ia até avião para todos os lugares e tudo, parecia que já ia começar no dia seguinte. E até agora, e aí ninguém mais... projetos, na verdade. Né? E aí ninguém fala mais nada. A Avenida Dante Delmanto, né, então, a principal entrada de Botucatu, ali para Marechal Rondon, parecia que ia ser transformada na avenida mais linda do mundo. E hoje você passa lá, uma avenida feia, uma avenida com buraco, com trepidação, sem acostamento. Então é uma coisa assim ruim para a gente, sabe? Eu acho que a população ela não pode ser enganada. A população ela tem que receber isso, mas pé no chão. Vai acontecer, não vai acontecer, tem que ter clareza. A classe política ela tem que mostrar essa seriedade, essa clareza, né? E a verdade, se vai acontecer ou não pode ser enganada, né? Então, não estou falando que não vai acontecer e a prefeitura ontem enganou ninguém, tá? Mas eu acho até que os piscinões vão acontecer, só que o formato que foi feita a audiência pública ontem realmente eles foram muito infelizes nessa parte que eu acho que poderia só estruturar um pouquinho melhor essa reunião e colocar ali um microfone para que as pessoas que estivessem lá pudessem perguntar, pudessem... Simples, né? É simples. Mas fariam toda a diferença. Claro. Lelo, a gente tem mais 4 minutos. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais frente a tudo isso que a gente falou, alguma coisa que de repente faltou a citar hoje aqui. Não, eu gostaria de agradecer vocês, parabenizar pelo formato aqui da entrevista. Gostei muito. Tenho certeza que vocês vão crescer cada vez mais. Eu desejo sucesso para vocês. Eu acho que é importante a gente ter uma imprensa livre, uma imprensa consciente, responsável, e vocês estão fazendo esse papel. Eu fico muito feliz com isso. Deixar claro para a população que nós construímos um plano de governo e a gente vai se basear nesse plano de governo, um plano de metas realmente, um plano que está discutindo muito seriamente a saúde, como a gente já falou aqui, a educação, né? E aqui eu vou falar um assunto que depois a gente vai comentar mais, quando a gente tiver mais tempo. Sim. Mas nós vamos, no nosso plano de governo, tem a extinção da progressão continuada, tá, nas escolas. Isso vai ser
um divisor de águas na educação de Botucatu. Hoje, infelizmente, e a gente tem conversado com muitos donos de empresas, tanto no comércio como na indústria e na área de serviço, e as pessoas estão chegando praticamente analfabetas no mercado de trabalho, com muita dificuldade de leitura, muita dificuldade de interpretação de texto, de fazer uma conta. Isso passa pela nossa escola. Tá? Então, você tem hoje a possibilidade da pessoa ficar retida no 3º e no 5º ano, né? E nos outros anos ela passa de ano sabendo ou não sabendo. Né? Então, isso é uma coisa que nós estamos propondo, né? Nós vamos acabar com a progressão continuada, nós conversamos com vários profissionais e nós vamos começar essa mudança em Botucatu na área de educação. Né? Então, são pontos importantes, esses 3 pontos, além da geração de empregos, né? Mas isso é uma obrigação de quem estiver na prefeitura, você encarar a geração de empregos, trazer novas empresas, além do que você fortalecer as empresas que já estão aqui. Né? Porque a gente percebe que muitas empresas precisam que a prefeitura dê a mão para elas. Né? E hoje, infelizmente, não está acontecendo. Além do setor rural, que em todo lugar que a gente vai do setor rural, as pessoas reclamam da falta de estrutura, principalmente nas estradas rurais. Então, é uma coisa que a gente vai vai ter uma equipe própria tanto para o meio ambiente como para as estradas rurais, para o setor rural, para que eles possam colocar os seus produtos à mesa de uma forma mais barata, de uma forma mais fácil. Ok, então esse foi Lelo Pagani, pré-candidato às próximas eleições da Prefeitura de Botucatu. Você que está nos assistindo pela TV Alfa, amanhã teremos mais uma rodada de entrevistas. E para você que está na Rádio Alfa, daqui a pouco voltamos com o 3º e último bloco aqui do Alfa Notícias. Rádio Alfa. Alfa Notícias.